Salve, muito boa noite. Mais uma vez aqui, o Frente a Frente no ar, falando de política. E o assunto do dia, mais uma vez, foi: e aí, o ex-presidente Lula será ou não candidato à presidência da República? Aqui para o mundo político, não, viu? Ninguém acredita nesta possibilidade. Mesmo assim, ele está na frente nas pesquisas eleitorais, ali ao lado de Jair Bolsonaro. O quadro ainda não está formado. E, por outro lado, o presidente Michel Temer mira na reforma da Previdência. Caiu na própria armadilha, né? Ele colocou a reforma da Previdência como fundamental. Os ministros da área econômica definiram um caos se a reforma não for aprovada. E agora está difícil, e o governo tem que enfrentar mais essa batalha. É mais uma noite aqui no Frente a Frente que nós vamos falar de política. Hoje aqui, o secretário-geral do PSB, o ex-senador Renato Casagrande. Muito boa noite, senador. Boa noite, Zé Maria, boa noite, Denise, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar com vocês aqui. Perfeito. E a minha parceira aqui nessa mesa redonda, Denise Rotenburg. Pois não, Denise? Boa noite, Zé. Boa noite, Renato Denise. Casagrande. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer e boa nosso. noite para você. O ex-deputado Renato Casagrande, ele foi, como Zé Maria falou, ele é ex-senador, mas ele começou já tem muito tempo. Ele começou na política no movimento estudantil, depois foi deputado estadual, virou vice-governador do Espírito Santo, aí foi eleito depois deputado federal, passou ainda para o Senado, foi eleito senador, depois governador do Espírito Santo e hoje ele é secretário-geral do PSB e presidente da Fundação João Mangabeira, que faz os estudos políticos e econômicos para o partido. Deputado, senador, enfim, o senhor já passou por tudo, né? Governador, presidente. Como é que a gente percebe aí, como é que o PSB, que leitura o senhor faz dessas pesquisas divulgadas hoje, que apresentam o ex-presidente Lula ainda na frente, né, em primeiro lugar, a gente ainda sem saber se ele vai conseguir ser candidato ou não, e no cenário em que ele está fora da pesquisa, nós temos Jair Bolsonaro em primeiro lugar. O que explica isso? E o resto, todos embolados ali. Marina Silva pega um pouquinho mais dos votos de Lula, depois vem Ciro Gomes, Geraldo Alckmin ali, o terceiro desse segundo pelotão, né? Fora Bolsonaro, que está bem na frente dos outros candidatos. Como é que o senhor explica? Como é que o senhor acha que vai se desenvolver esse quadro eleitoral? Com ou sem Lula? Eu acho que é um quadro eleitoral, como diz a Maria, incerto ainda, né? E muito mais incerto depois da decisão da semana passada com relação ao presidente Lula, né? Nós vamos enfrentar uma eleição que é o fim de um ciclo político que começou lá ainda com a eleição no Colégio Eleitoral de Tancredo Neves, e estão fechando esse ciclo nessa eleição de 2018. Então nós temos muitas lideranças que estão chegando ao seu final também de ciclo político, e algumas tentando surgir e aparecer, mas é um quadro totalmente indefinido. E essa indefinição se agravou, né, pela posição do presidente Lula, que é o maior líder político da redemocratização brasileira, continua sendo o maior líder político, mas da semana passada para cá, a aposta que se faz é que ele, como você também disse, não será candidato à presidência da República, não conseguirá. Então, a bolsa de apostas hoje é que ele terá muita dificuldade de ser candidato pela sua condenação no órgão colegiado. Então, este ambiente é um ambiente que faz com que surjam outras possibilidades, primeiro, numa pulverização muito grande. Acho que é o que já está ocorrendo, né, hoje. Acontecendo, sem dúvida. E a gente percebe que os votos de Lula, por enquanto, não vão para ninguém do PT, né? Eles se distribuem ali, até Bolsonaro pega uma Bolsonaro fatia. Herda aí. Bolsonaro herda uma pequena fatia, né? Porque essa pesquisa fresca ainda, depois da decisão do presidente Lula, é natural que seja assim, né? Porque o presidente Lula recebe uma solidariedade dos seus eleitores fiéis, que relembram o período em que ele governou o país com muitas realizações. Então, no decorrer do tempo, vá confirmando a sua não candidatura, os votos vão migrando. Se vocês como analisaram a pesquisa, verificaram que uma parte vai para Marina, uma parte para Ciro, as duas partes maiores,
um pouquinho para Bolsonaro, um pouquinho para um, para outro, mas a grande maioria vai ou para voto branco, nulo ou abstenção. Tá certo? Por que, que as pessoas vão para nulo, branco, abstenção? Que leitura o senhor faz dessas? É uma revolta inicial, momentânea, é um protesto que o eleitor faz, assim, ó, se Lula não estiver na cédula, na urna, na máquina, lá no computador, eu não voto em ninguém. Então, é a primeira reação, né, a reação do sangue quente, né, que o eleitor tem, e que eu também acho que no decorrer do tempo, né, as pessoas vão colocando a cabeça no lugar, e se o presidente Lula não puder ser candidato a presidente de novo, eles migrarão para algumas das candidaturas. Lembrando que o voto do presidente Lula tem uma parte dos votos que é um voto ideológico, mas tem uma parte do voto que não tem nada a ver com posição ideológica. São pessoas que gostaram do governo dele e que têm uma boa lembrança do governo dele, tá certo? E que não significa que vão para um candidato do PT ou para um candidato da esquerda, um candidato progressista, pode ir para o Bolsonaro, como foi. Pode ir para o Alckmin, pode ir para qualquer outra candidatura de acordo com o desenrolar da campanha eleitoral. O quadro ainda não está formado. Olha, você pode participar aqui, deve nos ajudar aqui nessa conversa com Renato Casagrande, um político desses assim que faz falta aqui em Brasília. Através do WhatsApp aqui da Rede Vida, é o 17 99647 3337. Eu vou repetir, o WhatsApp aqui, 17 99647 3337. Mas também, como está aí na telinha, né, o Twitter da minha colega Denise Rotenburg, né, que é @DeniRotenburg. E também eu, né, o meu Twitter, @José M. Trindade. Senador, é uma situação muito complicada e muito confusa. Dizem que a direita está crescendo, mas o senhor vê que esse bloco de esquerda ele pode prosseguir, ele pode continuar unido? Olha, o nosso partido, o PSB, é um partido posicionado no campo de centro-esquerda no Brasil. A sua formação desde 1947 é essa, ele se mantém coerentemente nessa posição. O que eu avalio, assim, num quadro mais geral da política brasileira? Assim, tem uma certa obrigação do PT ter uma candidatura à presidência da República. Eu acho que tem uma certa obrigação do governo do presidente Temer ter uma candidatura à presidência da República, até para fazer a defesa das suas reformas, das suas teses, do seu governo. E eu vejo assim, uma pulverização de candidaturas no campo de centro-esquerda. Se a gente avaliar, assim, o meu partido tem algumas lideranças desejando ser candidatos, como é o caso do ex-deputado Aldo Rebelo, o ex-deputado Beto Buquerque, a Manuela Dávila do PCdoB, o Ciro Gomes do PDT, a Marina Silva da Rede, o Álvaro Dias do Podemos, assim, tem uma pulverização de candidatura. O próprio Alckmin, dependendo da posição que ele tomar em termos de aliança, ele pode ser um candidato de centro-direita ou de centro-esquerda, depende daquilo que ele Interessante fizer. que depende exatamente dele. Depende dele. Isso que eu queria lhe perguntar. O senhor acha que o vice-governador de São Paulo, Márcio França, é do PSB. Então, o senhor deve ter bastante informação sobre como está São Paulo. O senhor consegue enxergar Geraldo Alckmin como um candidato ligado ao governo do presidente Michel Temer, ele com o apoio do PMDB e desses partidos que formam hoje a coalizão governista? Olha, o PSDB, ele, historicamente, desde a redemocratização brasileira, o PSDB, que é um partido social-democrata, um partido de centro, né? Esse partido ele foi capturado pelos partidos conservadores, né, pela direita brasileira. E ele caminhou numa posição que lhe causou muitas dificuldades e muito prejuízo. Assim, o alinhamento forte, automático do PSDB ao governo do presidente Temer, sem uma reflexão, sem uma análise crítica na hora que tinha que fazer, causou um prejuízo político ao PSDB. Então, o Alckmin tem esse caminho. Ele pode tentar ser o representante recuperar essa posição do governo do presidente Temer e fazer uma aliança com o PMDB, com o DEM, com os partidos que formam hoje a coalizão do governo Temer. Ele pode ser esse representante. Acho que esse é um peso muito grande, né, neste momento. Então, eu acho que o candidato Alckmin vai buscar uma aliança talvez diferente dessa. Ele pode buscar uma aliança talvez diferente
dessa. Assim, o que eu estava analisando é que nós temos muitas candidaturas no campo progressista e que essas candidaturas isoladas poderão não chegar ao segundo turno. E a gente pode ter um segundo turno com uma força de extrema-direita com outra força de direita disputando a eleição no segundo turno. Então, é preciso que a gente faça uma boa composição política já no primeiro turno, seja uma composição de centro-esquerda, ou seja uma composição mais à esquerda, mas juntando partidos que tenham essa posição para ter energia para buscar chegar ao segundo turno. E a exigência? Qual o amálgama disso tudo? Qual é a exigência para que isso aconteça, essa coalizão? A coalizão dos partidos mais progressistas ou de uma composição mais de centro-esquerda? Mais de esquerda. Assim. Eu acho que aí é programa de governo, assim, e é possibilidade eleitoral. Sim. A gente precisa de ter esses dois critérios. Candidato viável com programa... e um programa que esteja em sintonia com a realidade e com a necessidade da população brasileira. O senhor vê essa aliança é possível com o PT? Muito difícil. Não é possível com o PT já antes de uma decisão com relação ao presidente Lula, o PSB já trabalhava e trabalha numa perspectiva eleitoral, falando da questão eleitoral, da construção de um novo campo progressista. A Aliança Nacional com o PT, ela é uma aliança para a gente fazer frente à agenda conservadora do presidente Temer. Mas ela não pode, não será uma aliança eleitoral, porque é fundamental que a gente aponte numa outra direção, seja alternativa a essa prática estabelecida pelo Partido dos Trabalhadores. O partido está isolado, né, senador? O PT? O PT não vou dizer que ele esteja isolado, mas a construção petista nesses últimos anos levou a um isolamento do Partido dos Trabalhadores, ou não um isolamento completo, mas pode levar a um isolamento do PT. Esgotou o ciclo do PT, na sua avaliação? Eu acho que junto com o ciclo político da redemocratização, também nós estamos tendo um ponto que o PT tem que fazer a sua autocrítica. Não é bom falar dos partidos de outro partido, né? Eu que pertenço, sou dirigente nacional de um partido, não é bom a gente avaliar. Mas é um partido que sempre foi, invariavelmente, era coligado do PT, né? Mas nós já em 2013, nós avaliando os erros do governo da presidente Dilma, já nos afastamos do governo e lançamos a candidatura de Eduardo Campos. Inclusive, a primeira entrevista que ele deu como candidato, como pré-candidato a presidente, né, quando ele decidiu, quando ele deixou o governo, o candidato, foi aqui, a Rede Vida de Televisão, então, a este programa. Vocês testemunharam aquele ponto de corte em que o PSB, já compreendendo que o PT, que prestou um grande serviço à sociedade brasileira no passado, estava num caminho já que nós não concordávamos com ele e partimos para um outro caminho, e é esse caminho que nós estamos construindo. Você acha que não é aquela prática do PT e nem é uma posição do PSDB conservador aliado com as forças conservadoras, que é o caminho, que seriam caminhos para o Brasil. O caminho para o Brasil é um novo campo político que possa, de fato, estar em sintonia com a responsabilidade fiscal e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade social. Senador, o PSB, tradicionalmente, ele tem quadros importantes e que pensam a vida, pensam política. Qual é a análise sobre a posição política do Brasil? O país está correndo mesmo para a direita ou isso é meio mito? As políticas estão correndo para a direita, se você verificar... No mundo inteiro. No mundo inteiro, mas aqui no Brasil, né, pelos erros cometidos por um partido enquadrado no campo progressista, que é o PT, isso agravou a situação. Mas isso agrava a situação para partidos do campo progressista, mas ao mesmo tempo agrava a situação para a população. Você verificar a notícia de ontem, a redução dos investimentos na área de saúde, né, que nós tivemos no Brasil todo, por parte do governo federal, de muitos governos estaduais, de muitos governos municipais. O quadro não é bom isso na área é grave. Se você verificar a ausência de políticas públicas na área social, da assistência social, também é muito grave. Então, nós temos uma tendência, né, de um fortalecimento de uma agenda conservadora que precisa ser passada por um processo de reflexão com a sociedade, porque nós precisamos de ter um Estado forte
não é Estado grande nem pequeno, um Estado forte que possa representar os anseios da sociedade brasileira. É isso que nós precisamos. Então, os partidos progressistas precisam compreender que tem que ter a responsabilidade com o dinheiro público, usar bem os recursos públicos, mas, ao mesmo tempo, esse recurso público tem que ser para atender as pessoas que mais precisam de políticas públicas nas áreas essenciais. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a participar do nosso programa pelo WhatsApp 996473337, DDD 17 17 996473337, ou para os twitters que aparecem aí no rodapé da sua telinha, @DNRotenburg ou @José M. Trindade. Nós voltamos em 2 minutos, não saia daí.